Bem, gente, como eu disse para vocês, né? Então, os burgueses ou a burguesia, juntamente com os reis, a monarquia, né, ou as monarquias, elas vão precisar, ou na verdade, elas vão contribuir, tá, para a construção desses novos valores, né? Por quê? Porque, de certa forma, tanto a burguesia como, num começo, num primeiro momento, os reis vão enfrentar a igreja. E a igreja, né, as concepções da igreja eram o grande empecilho para o desenvolvimento da ciência. A igreja, na verdade, atrapalhava o desenvolvimento da ciência. Por quê? Porque a igreja é dogmática, a igreja tem um pensamento dogmático. Vocês lembram lá que eu estava falando para vocês que o pensamento religioso é um pensamento dogmático? E o pensamento dogmático é um pensamento que você não pode questionar, tá? Esse problema, entendeu? Desse autoritarismo, ou dessa autoridade do saber que a igreja, ela impunha sobre os indivíduos, ela fazia com que, ou na verdade, ela impedia o desenvolvimento de um novo conhecimento, de um novo saber. Por quê? Porque ela não permitia que isso, né, surgisse. Por quê? Porque você tinha que contestar os valores dela. E essa contestação, ela não admitia. Então, vejam, era interessante para a burguesia uma renovação de valores, de forma que estes representassem melhor os seus interesses. Ou seja, os interesses da burguesia, né? Uma nova classe surgindo, com novos interesses, do que os interesses que eram vigentes na época. Para a monarquia, essa renovação também era interessante, desde que representasse, né, aproximar de si o maior número possível de pessoas, né? Ou seja, nesse primeiro momento, também os reis precisavam se fortalecer, porque eles precisavam, né, construir os estados nacionais. Eles precisavam, né, fazer com que as forças políticas se centralizassem neles, né? Porque estavam divididas entre os senhores feudais, né? Então precisava de novos valores, de novas concepções. A contraposição de valores que o período abrigou, né, que o período abrigou, e aí vejam, que contraposição é essa? Antropocentrismo, teocentrismo, fé, razão, ciência contemplativa e ciência prática, né, que é justamente o que Galileu vai fazer. Galileu vai fazer experimentos, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Significou, na realidade, uma luta entre camadas sociais pelo poder. Vejam, essa revolução científica, ela não pode ser dissociada desses acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Por quê? Porque existem interesses por trás. A ciência, ela não é isenta de valores. Ela se relaciona com os outros interesses, entendeu? Que são vigentes dentro da sociedade, tá? Isso é claro, a gente tem que perceber isso, tá? A ciência não é neutra, tá, ok? Os valores por elas assumidos representavam interesses concretos que era conveniente defender. A burguesia precisava destruir os obstáculos para o seu desenvolvimento, obstáculos impostos pela igreja, ou representados pela igreja, que atacava práticas capitalistas, ou seja, a usura, por exemplo, né? Era proibido praticar usura, então o lucro, né? Como é que você ia ganhar dinheiro? Como é que você ia fazer o capital se movimentar se você não ganhasse lucro? Então, isso tinha que acabar. Esse pensamento da igreja tinha que ir por água abaixo, né? Então, a burguesia, ela precisava disso, né? Mas que, por outro lado, retinha riquezas importantes para o incremento econômico do poderio, né? A igreja era muito rica, né? E vejam, quando o absolutismo ele ocorre em determinados países, como na Inglaterra, por exemplo, com Henrique VIII, o que Henrique VIII vai fazer? Henrique VIII vai tomar as posses da igreja, né? Henrique VIII vai se dissociar da igreja, a igreja vai excomungar Henrique VIII, Henrique VIII vai construir uma nova religião, que é chamada de anglicanismo, né? E ele vai tomar todas as posses da igreja naquele momento na Inglaterra. A igreja era muito rica, tinha muito dinheiro. E aí vejam, né, posteriormente, a Inglaterra vai se lançar nos mares, vai chegar na América do Norte, vai estabelecer as 13 colônias ali, que futuramente, né, vão se transformar nos Estados Unidos da América, né, e a Inglaterra vai se tornar um dos grandes impérios, né, principalmente nos séculos 18, 19 e início do século 20, né, o grande império britânico. Tudo isso, né, vai
ser, o germe, né, as sementes que vão ser lançadas nesse período vão ser por causa do absolutismo, né, provocado por Henrique VIII. Henrique VIII, Elizabeth I e por aí vai, tá? Então, a igreja, né, os reis também enfrentaram a igreja nesse período. E muitos romperam com a igreja. Esta é uma das razões que se encontram na origem do movimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante está aí. Ela, na verdade, ela vai ser financiada, na verdade não é financiada, mas veja, Lutero e todos os reformistas que vão vir depois do Lutero, muitos deles vão ser protegidos pelos reis. Os reis vão proteger esses indivíduos que vão se levantar, entendeu, com novas ideias contra a igreja. Lutero vai ser protegido pelos príncipes alemães. Posteriormente, Henrique VIII rompe com a igreja e uma nova igreja, uma nova, né, concepção religiosa, que é o anglicanismo, vai surgir na Inglaterra. Na França vão acontecer o quê? Vão acontecer guerras religiosas entre os huguenotes e os católicos, guerras terríveis, né? Até o Estado francês se apaziguar, entendeu? Em relação a isso. O que vai demorar mais do que em outros países. E outra coisa interessante, o capitalismo vai se desenvolver principalmente nesses países, nos países protestantes, principalmente como a Inglaterra, por exemplo, né? A própria Revolução Industrial do século XVIII vai acontecer aonde? Na Inglaterra. E depois ela vai se espalhar pelo mundo, né? Mas o que acontece? Os protestantes, eles tinham uma concepção diferente sobre essas relações religiosas. E essas concepções promoveram o desenvolvimento da ciência. Tanto é que, vejo, né? Posteriormente, a gente tem o quê? A gente tem Isaac Newton, na Inglaterra, promovendo a grande revolução da astronomia e da física moderna, né? Então isso é muito importante. Outra razão foi o fato de os reis, uma vez fortalecidos, não quererem dividir o seu poder com o Papa, cada vez mais se separando do Papa, né? Já citei o caso aqui de Henrique VIII. Além disso, os camponeses que desejavam por fim a servidão, viam com simpatia o movimento da reforma. Da mesma forma, viam com simpatia esse movimento os nobres, interessados nas riquezas que a igreja concentrava, por quaisquer que fossem os métodos. E aí a gente tem também os servos, né? Com essa mudança, essa transformação e esses acontecimentos com o desenvolvimento do capitalismo, a gente vai passar também de um modelo de trabalho servil, quase escravo, que era o modelo do sistema feudal, para o trabalho assalariado. O trabalho assalariado vai ser algo, entendeu, que vai impulsionar cada vez mais o desenvolvimento do capital. E vai, na verdade, libertar as mentes, né? Na verdade, num primeiro momento, e aí a gente tem outras questões para discutir mais na frente, mas no primeiro momento a gente tem o quê? A gente tem os indivíduos se libertando do poder opressor da igreja, daquele autoritarismo, daquele dogmatismo da igreja, e os indivíduos podendo pensar por si mesmos, né? Cada vez mais de forma crítica. E isso vai promovendo o desenvolvimento de novos saberes e vai promovendo, entendeu, o aparecimento de uma nova ciência. A reforma protestante questionou as ideias religiosas que estavam na base do poder temporal da igreja e provocou uma divisão do mundo cristão. A igreja reorganizou-se, né, por meio da Contra-Reforma e reafirmou todos os dogmas católicos. Segundo Marilena Chauí, por exemplo, a expressão mais alta e mais eficiente da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus, objetivando a ação pedagógica educativa para fazer frente à escolaridade protestante. Os protestantes, quando eles fazem a reforma, eles também criam essa concepção, entendeu, de escolaridade, ou seja, você tem que ler a Bíblia, você precisa se escolarizar, você precisa aprender a ler e escrever para você poder ler a Bíblia e você mesmo fazer a interpretação da Bíblia. É o grande lance da reforma protestante. Além disso, a igreja passou a enfatizar o direito divino dos reis, fortalecendo a tendência dos novos estados nacionais à monarquia absoluta de direito divino. Aí foram outras questões, né? Os reis se aproximaram novamente, ou alguns reis se aproximaram da igreja. Bem, gente, a gente encerra nesse fragmento, a gente volta na próxima aula para dar continuidade a essas questões. Valeu, obrigado e até a próxima.